Hoje vamos tentar fazer aqui uma análise da obra de Jorge Luis Borges, Ficções. Bom, eu ensaiei aqui um roteiro, vou tentar simplificar o máximo possível essa obra, que é de uma grande complexidade, e por isso será um desafio tentar trazer aqui essa reunião, essa coletânea aqui de contos, né? Será um grande desafio conseguir abordar todos os contos. Acredito que não teremos tempo suficiente para isso. Tenderei a tecer comentários breves sobre cada um desses contos. E vamos aqui de forma descompromissada, quase informal, falar comentários, quais foram as minhas impressões ao ler essa obra, que é conceituadíssima na literatura mundial, contemporânea, sobretudo na América do Sul. O Jorge Luis Borges, que é argentino, que eu já tinha lido A História Universal da Infâmia, foi a primeira obra que eu li do Jorge Luis Borges, e tinha gostado muito. Era uma obra que me agradou muito, ainda pretendo trazer aqui para o canal. Então, em seguida, procurei ler Ficções, que é uma obra, eu diria, mais conhecida, né, do que a História Universal da Infâmia. E, efetivamente, tive, não vou dizer surpresa, porque, como eu disse, é uma obra muito conceituada, então não seria surpresa ficar satisfeito, né, ter esse deleite, esse grato deleite com muitos desses contos que estão aqui. Mas diria que fiquei ainda mais entusiasmado, né, de perceber que é uma obra, daquele tipo de obra que você termina de ler e sente que merece uma segunda, talvez até uma terceira releitura, né, porque é de grande profundidade, né, de grande densidade, apesar de ser uma obra relativamente fina, né. E aí eu volto a bater numa tecla que eu costumo bater muito aqui, que há uma certa visão de que quem estuda literatura não estuda filosofia e vice-versa, de que são compartimentos estanques, né, vamos dizer assim, quando isso não é uma realidade. E eu diria até o seguinte, que uma obra como essa do Jorge Luis Borges, ela é mais filosófica do que muitas obras que se propõem a ser filosóficas, efetivamente filosóficas. Ela tem um maior grau de complexidade, ela apresenta uma cosmovisão, só por aí ela já é uma obra filosófica. Veja, eu estou dizendo que uma coletânea de contos, ainda assim, todos esses contos têm um fio condutor que pode se remeter a uma cosmovisão única. E além do que, né, o Jorge Luis Borges é muito gentil, ao mesmo tempo que ele produz um desafio constante ao leitor, né, ele é alguém que já no História Universal da Infâmia já vinha falando nos contos lá, ele já vinha dando a entender isso, né, na parte em que ele inicia, né, a lógica da obra. Ele é sempre alguém que valoriza mais o leitor do que a própria ideia de escrita, né? No História Universal da Infâmia ele vai estar recontando histórias já conceituadas, né? de autores famosos como Chesterton, por exemplo, né? Então ele vai estar fazendo uma releitura, né? E ele é alguém que valoriza a ideia do leitor, de ler, né? O ato de ler para ele é mais nobre do que o ato de escrever. E isso fica evidente quando ele escreve uma obra que é, na verdade, uma espécie de quebra-cabeça. Ficções, desde a capa, né, já dá uma dimensão, uma tridimensionalidade, né, uma certa noção do que vai vir pela frente quando você abrir a obra para ler. E, de fato, diria, é um quebra-cabeça cósmico, né, a leitura do Jorge Luis Borges. Todos esses contos se propõem a, de alguma forma, mexer com a ideia do infinito no tempo, no espaço, né? Ele é o resultado de coletâneas de dois momentos distintos, bem próximos até termos cronológicos, mas mesmo assim distintos. Num primeiro momento,
o Jorge Luis Borges escreveu o que seria a obra O Jardim de Veredas que se Bifurcam, né? Só por aí o próprio título já sugere essa ideia de quebra-cabeça, de bifurcação, né, da infinitude das bifurcações, de você ter que tomar decisões, enfim. Então, é um labirinto, né? Pode-se dizer assim, né? O Jardim de Veredas que se Bifurcam, dá uma ideia de labirinto, que é exatamente onde o leitor vai se meter quando começar a ler a obra, né? E, a posteriori, ele escreve o outro conjunto, outra coletânea de contos que recebe o nome de Artifícios, né? E o que eu percebo nessa obra, né, é que a tentativa do Borges de explicar, trazer alguma explicação da sua cosmovisão para o que é a realidade. Essa é a intenção dele, é tentar explicar o que é a nossa realidade. Só que a nossa realidade, ela é tão insólita, quando você pensa com mais profundidade sobre ela, e sobre os paradoxos que permeiam a construção dessa realidade, que ao terminar e concluir toda essa construção infinitesimal, pode-se dizer, para todas as dimensões possíveis, o resultado não poderia ter sido outro que não a realidade receber o nome de ficções. Né? Veja que já, por aí mesmo já é um grande paradoxo. Né? A explicação do que é a realidade na visão de Borges recebe o nome de ficções, porque justamente a realidade é tão absurda, tão abissalmente absurda, que o melhor nome é ficções. Né? Não é possível conceber a realidade em sua plenitude. E essa ideia de infinitude, de labirinto, de quebra-cabeça em todas as dimensões, no tempo, no espaço, ela vai ser sim uma espécie de fio condutor, né? Um enigma que se propõe constantemente à cabeça do leitor, né? A ideia do eterno, né? E também do infinito na questão do espaço. Então, eu diria, uma obra com inúmeras referências filosóficas, artísticas, e muitas vezes você vai ler, como eu falei, uma obra filosófica propriamente dita não é tão profunda assim, né? A literatura consegue trazer essa riqueza de verdadeiros filósofos que recusaram adentrar, se declarar abertamente como filósofos, né? E preferiram entrar no campo da literatura e trabalhar a filosofia por intermédio da arte, né? O que é também uma ideia genial, né? Ele concebe várias ideias geniais nesse sentido e ele não se permite muitas vezes desenvolver a ideia, né? Ele gosta de deixar as ideias abertas até para o leitor. Mais uma vez ele privilegia a ideia do leitor, né? Em detrimento da ideia do escritor. Né? Então, uma das formas dele privilegiar é justamente desenvolvendo ideias e deixando aberta, né, a interpretação. Bastante uso de metalinguagem, né? Ou seja, aquela coisa de brincar com os códigos da própria escrita, né, e da própria construção literária. E ter a ideia do quebra-cabeça, da ficção dentro da ficção, né, como um labirinto mesmo, espelhado, né, expressar dessa forma, tentar de alguma forma expressar o que é a nossa realidade. Então, veja, vou tentar aqui dar uma breve pincelada sobre o que foram alguns desses contos. Né? Não acredito que não vou conseguir ver todos, mas vou falar pelo menos brevemente aqui alguns. Né? Vou começar com o Tlon Uqbar Orbis Tertius, né? O primeiro conto, né, que recebe esse nome, um nome complicado, né? Tlon Uqbar Orbis Tertius. E, bom, que eu coloquei aqui a anotação, né, dessa obra. Né? A partir de segmentos retirados de uma enciclopédia esgotada, o personagem desvela o funcionamento de um mundo imaginário, Tlon, influenciado pela ideia de A Vida Imita a Arte, de Oscar Wilde, e de um universo mental, de Hermes Trismegisto. Borges sugere que o mundo real vai sendo invadido por essa ficção. O interessante é o detalhismo
com o que é concebido esse mundo imaginativo e seus dialetos e sua filosofia e sua cosmovisão. Então, nesse primeiro conto, o Borges trabalha exatamente, já começa trabalhando essa ideia de riqueza de detalhes, minúcias na construção de um mundo imaginativo, né? E logo em seguida ele vai trazendo a contaminação desse mundo imaginativo para o mundo dos personagens que são reais, né? Então veja, você tem personagens reais que estão investigando um mundo supostamente imaginativo, né? Através de enciclopédias, livros raros que já não existem mais, né? E eles começam a investigar e de repente desse mundo imaginativo se começa a aparecer na vida deles, na vida real deles, né? Desse primeiro conto, começa a aparecer invasões, né? Invasões daquele mundo imaginado. Então esse já seria aí um primeiro ponto, né? Já usou, eu aqui identifiquei a influência do Oscar Wilde, que é alguém que escreve, né, na Decadência da Mentira, sugere essa ideia de que a vida imita a arte, o que é uma inversão, né? Normalmente a gente pensa que a arte imita a vida, e de alguma forma parece que houve uma influência sobre o Jorge Luis Borges, essa ideia, assim como a tese de que o universo é mental, de Hermes Trismegisto, também influenciando aqui esse primeiro conto. O segundo conto, Pierre Menard, né? Pierre Menard, o Borges, ele, se no primeiro conto ele teve o cuidado de criar um mundo imaginativo, e é interessantíssimo, né, esse mundo imaginativo, porque ele tem minúcias, detalhes, dialetos, né, um cuidado muito interessante que ele traz dentro dessa construção. No segundo ele vai construir com esse mesmo grau de detalhismo que chega a nos causar às vezes a impressão de que, tanto no que diz respeito ao mundo que ele criou no primeiro conto, quanto no que nos diz respeito ao segundo conto, nos dá a impressão de que ele está falando da realidade. Muitas vezes você pensa assim, poxa, mas será que não existiu isso aqui? Sobretudo nesse segundo conto, o Pierre Menard, em que o que ele concebe, na verdade, não é um mundo, mas é a ideia de um intelectual. Ele cria um intelectual e começa a falar desse intelectual na obra como se esse intelectual realmente tivesse existido. E ele vai dando detalhes extremamente reais da obra, das inclinações, das fases com que esse intelectual escrevia, enfim, até da história pessoal desse intelectual. Então chega a nos causar, às vezes, a sensação de que ele está falando efetivamente de alguém real, né? Tamanha meticulosidade com que ele descreve, né, o talento do Pierre Menard, o nome desse intelectual criado pelo Jorge Luis Borges. E interessantíssimo alguns pontos, né, como por exemplo a ideia de que uma das obras do Pierre Menard é de uma discussão, porque veja, ele entremeia dentro da obra do Pierre Menard elementos de contraposição a filósofos reais, a pensadores reais, intelectuais reais. O que reforça ainda mais a nossa sensação de que ele está fazendo referência a uma pessoa que tenha realmente existido. E ele concebe ideias maravilhosas, como por exemplo o Pierre Menard escreveu uma obra fazendo especulações sobre o que seria o jogo de xadrez sem um dos peões, né? Em que ele estava contrapondo a ideia de outro pensador que esse de fato existiu e que pensou a respeito de uma possibilidade como essa. Ou de, por exemplo, defender ideias de forma muito contundente, ideias das quais ele mesmo não concordava, né? Então tudo isso nos deixa bastante intrigados, né? Vamos dizer assim. Não é muito natural a gente pensar nessa possibilidade, né, de nós defendermos com tanta profundidade uma ideia que não é a nossa, que ao contrário nós até pensamos contra, né? Mas já visando disfarçar a sua própria ideia e você não ter aí como sequer criticar ele, porque você não sabe exatamente o que ele pensa, né? Apesar de ele ter toda uma construção lógica. Enfim, já um segundo conto também muito bom, né? O primeiro conto, o que eu acho que foi mais delicioso foram as cosmovisões, as ideias, as cosmovisões sugeridas, né, nesse primeiro conto. Eu achei um barato isso, que ele sugere várias ideias
de cosmovisões que eram das pessoas daquela comunidade, daquela nação, né? Daquele mundo criado, concebido por ele, né? Então, uma parte deliciosa você ter acesso a essas possibilidades imaginativas de cosmovisão, totalmente alternativas às cosmovisões que nós temos na nossa filosofia. E no segundo, já é essa questão da construção do intelectual, né? Já no terceiro, diria, vem uma das principais, dos principais contos dele, né, os mais conceituados, que As Ruínas Circulares, né, uma obra extremamente impactante, de grande profundidade, diria, complexidade, né, nos deixa pensativos. A mais perfeita expressão da relação cíclica entre criador e criatura. Eu estou escrevendo lendo aqui o que eu escrevi a respeito de Ruínas Circulares, né, é a mais perfeita expressão da relação cíclica entre criador e criatura. Fortemente influenciado pela ideia do universo mental de Hermes, Borges descreve um criador que quer dar luz a um filho por meio da mente, né? E por isso ele senta, deita e sonha. E quanto mais ele sonha, para poder dar vida a essa criatura. É preciso ficar atento aos detalhes, pois eles revelam o quanto o criador também é criatura. O fogo é um agente de transformação, né, nesse conto. E as cinzas são o produto dessa transformação, que nos é sugerido claramente que trata-se de uma transformação cíclica, infinita, como tudo o que é posto nessa obra tende a ser, né? Cíclico e infinito. E então, nesse sentido, é um conto que vai demandar de você muita especial atenção com as palavras, com o uso das palavras, né? E justamente baseado nisso, o homem que concebe a ideia de criar um filho que tenha livre-arbítrio, que possa ser absolutamente real, né, mas que ele não saiba que ele não passa de um simulacro, no fundo, porque é uma criação da mente dele, né? E no começo ele faz uma triagem, né, e nessa triagem é interessante porque ele vai eliminando os candidatos que ele considera menos preparados, sobretudo pessoas que só concordam com as ideias dele, que não têm personalidade, né? E quando ele finalmente identifica aquele que vai ser a sua criatura, né, ele tem o cuidado de fazer com que essa criatura nunca desconfie que efetivamente ela é uma criatura, né? Só que circunstâncias acontecem que eu não sei se devo comentar aqui sobre isso, mas circunstâncias acontecem para que essa criatura comece a desconfiar de que ela não passa de uma criatura, e o final é realmente de arrepiar, né? E extremamente revelador, né? Não à toa o nome Ruínas Circulares. Veja como também tem a ideia de cíclico, né? E infinito, né? Aqui o próximo conto, um dos que particularmente eu mais gostei e também dos mais reconhecidos, né, de todo o livro, que é A Loteria da Babilônia. Aliás, nem é tanto a Loteria da Babilônia, o que eu mais gostei foi a Biblioteca de Babel, mas a Loteria da Babilônia também é muito interessante. A Loteria da Babilônia fala basicamente a respeito da lei de Talião. O Borges especula o que teria sido a Babilônia com seu sistema lógico punitivo, né, a lei de Talião, que é aquela olho por olho, dente por dente, né, o que teria sido com seu sistema punitivo em associação à teoria do caos aleatório, né? Então ele faz uma brincadeira, ele une essa lógica da lei do Talião, né, o que é a base da justiça, com a teoria do caos aleatório. Então, para tanto, ele concebe o costume da loteria babilônica como indutora da esperança, né? Os babilônios tinham especial afeição pela astrologia e pela sorte ou azar, de forma que os sorteios foram gradativamente ganhando o norteio de todos os aspectos da vida em sociedade. E isso causou um problema com a questão do infinito. Por fim, Borges associa a ideia de sorteios infinitos, fazendo o acaso ingerir sobre... criar uma ingerência, né, sobre a ordem cósmica, subentendido com a ideia de Deus e os diferentes ramos filosóficos desse entendimento. Então, um conto maravilhoso, porque é uma coisa que
começa pequena, vai crescendo, né? A ideia de que para punir determinada pessoa, ela teria que se sujeitar a uma espécie de loteria, né? E aí a loteria vai ganhando, digamos, um prestígio maior do que a própria ideia de punição, e no final se desenvolve aí um certo masoquismo, um prazer pela questão de não se saber exatamente o seu destino está nas mãos do acaso, né? E o Borges desenvolve isso, levando isso até as raias do absurdo, o que torna toda a história muito legal, né? Também muito recomendado aí esse conto A Loteria da Babilônia. Em seguida, ele fala o exame da obra de Herbert Quine, que é ainda mais, né, aquela ideia de criar um intelectual, né? Aqui Borges fala da modéstia, criando um intelectual perspicaz e modesto. Ele esmiuça a obra desse intelectual com propostas muito interessantes, tais como o suspense cuja solução apresentada seja falsa e que o leitor é que tenha que descobrir sozinho a verdadeira, né? É sugerido a valorização do leitor em relação ao escritor, assim como na História Universal da Infâmia, né? Algo que ele faz, né? A valorização do leitor em relação ao escritor. E por fim, a modéstia de Borges, que confessa ter tirado sem querer a ideia das ruínas circulares da obra desse autor fictício, tá? Então, no final, veja, o próprio Borges dá aí aquele tom modesto, né, de dizer, tá vendo, eu criei esse intelectual aqui, mas na verdade a ideia dos ruínas, do conto que eu escrevi aqui foi desse cara aqui. E obviamente deixa todo mundo na dúvida. Veja que interessante, o Borges criou uma dúvida sobre a sua própria autoria, né? Porque a gente não sabe até que ponto a criação desses intelectuais são genuinamente fictícias, né? Como eu disse, né? No fundo, a ideia de ficções é para traduzir a realidade. Então, ele criou um nome, isso sem dúvida, Herbert Quine. Mas o quanto de Herbert Quine tem em algum filósofo qualquer que possa ser conhecido ou não, né, da comunidade intelectual, enfim. Borges pode ter sim tirado a ideia de alguém, e veja que interessante, o Borges publica um conto e depois ele mesmo suscita dúvidas, né, se aquele conto é dele mesmo, deixa o leitor na dúvida quanto à autoria de um grande conto do Borges, o que mostra uma grande personalidade, né, não apenas modéstia, mas muita autoconfiança de criar dúvidas sobre a sua própria autoria, né, muito fantástico isso. E aí sim, a gente chega finalmente na Biblioteca de Babel, que para mim o grande conto desse livro, foi o que eu mais gostei. E pelo que parece, não fui só eu que pensei dessa forma, muita gente que eu li em termos de comentários da obra concorda que esse conto é dos 3 melhores aí dessa obra, né? A Biblioteca de Babel, Borges aborda a problemática do acúmulo de conhecimento, né? Hermes diria que os extremos se tocam, Hermes Trismegisto fala isso, os extremos se tocam. Então o conhecimento infinito equivale à total e absoluta falta de conhecimento, né? Se os extremos se tocam, né, se assemelham a esse ponto, é um pouco isso para esse lado que caminha o conto A Biblioteca de Babel, porque ele concebe a ideia de uma biblioteca infinita, com todos os livros, inclusive os não feitos ainda, todos os imaginários livros possíveis, né, com todas as combinações mais possíveis e inimagináveis de letras, né, de palavras, fazendo o quê? Uma biblioteca fisicamente impossível, né, com milhões de corredores, milhões de andares, né, o curioso, né, o quanto isso é paradoxal, porque aí ele leva a dificuldade tamanha que a genialidade deixa de ser do escritor e passa a ser do simples bibliotecário, né? Isso passa a ser até uma brincadeira ao longo do conto, né? Porque se começam a se criar teorias, os organizadores da biblioteca, os bibliotecários, começam a conceber filosofias para poder organizar a biblioteca e poder tentar achar alguma coisa. De repente vai que tem alguma obra, né, que pudesse elucidar qual é a maneira com que se organiza aquele livro, aquela biblioteca, já que a quantidade de livros era tamanhamente infinita, que ninguém conseguia se achar, ninguém conseguia se encontrar, né? Então talvez aí a referência à Torre de Babel, onde, né,
biblicamente, os homens já não falavam mais a mesma língua porque justamente construíram uma torre desafiando, aí, com as alturas desafiando a ideia de Deus, né, tamanha a magnitude do homem com a sua ambição de crescer e ocupar aí o trono de Deus, né? O castigo veio fazendo com que os homens não falassem a mesma língua. E a ideia da Biblioteca de Babel, ela tem uma grande, eu diria, um grande nexo com a nossa realidade, porque é um pouco o que vem acontecendo com o excesso de informação que a nossa sociedade passa, em que a quantidade de informação é tamanha que a gente já começa a não se entender mais, né? E começa a ter dificuldade, inclusive, para se informar. Quando vem uma informação, já fica meio perdido. E aí, onde que eu vou achar? Onde eu vou procurar isso? É muita coisa para ler. Eu me lembro de um filme de suspense daquele tipo advocatício, sabe? Que aliás, era uma série, que eu me lembro agora, se não me engano era Damages. Essa série, quando a defesa queria pegar um documento, né, dos acusadores, aí o que eles fizeram para paralisar a defesa? Eles deram toneladas de informação, né? E demoraria tanto para que, no meio daquela quantidade imensa de informação, o outro lado conseguisse pensar qual era o documento que eles queriam, que ao invés de ajudar, né, você atrasou, dando tanta informação assim, você atrasou a vida do seu oponente, informando demais, mais do que o necessário, né? Então, essa ideia de as pessoas perdidas dentro de uma biblioteca, loucamente desesperadas, sem saber como quer se encontrar, né? Não conseguiu mais nem se encontrar, a questão deixou de ser a própria conhecimento, a cultura. Então, muito legal, esse conto é fantástico, né? Recomendo muito. E aí vem o Jardim de Veredas que se Bifurcam, né? Borges usa de personagens inseridos num contexto de guerra para conceber uma cosmovisão própria, a infinita bifurcação de possibilidades no tempo e espaço, universos paralelos que coexistem e que se bifurcam indefinidamente. Então, a ideia de bifurcação para Borges nesse conto, ele tem a ver com você poderia ter agido assim ou você poderia ter agido assado. Uma vez que você tem agido assim, logo mais adiante, outra bifurcação aparece, né? Você poderia ter novamente agido de um jeito A ou de um jeito Z. E essa combinação, essa sequência de combinação, ela se estende ao infinito, né? E dentro desse contexto de guerra, ele vai mostrando essas possibilidades, né? Vai transformando a história, trazendo uma trama filosófica complexa para uma história de guerra. Fantástico também esse conto, né? E logo em seguida ele vai para o Funes o Memorioso. Bom, Funes o Memorioso, Borges concebe um personagem de memória infinita. Aí a infinitude vai parar no campo da possibilidade de registro, né? De registro na memória do personagem, né? Então a consequência dessa capacidade, que inicialmente parece ser muito boa, fantástica, né? Quem não gostaria de ter uma memória prodigiosamente infinita, né? Só que vai se mostrando, as consequências vão se mostrando terríveis para o próprio personagem. Fune, né, que é esse personagem que é memorioso, ele vai perdendo a capacidade de ter ideias gerais sobre as coisas e vai personalizando tudo o que via, não apenas pelo gênero, mas pelo momento em que via, né? E aí é engraçado, por quê? Porque isso acaba criando aí uma concepção, uma discussão filosófica que já existe, né? Ele, de certa forma, com essa visão dele de renegar a capacidade de pensar de forma geral, ele renega os universais de Platão, passa a estar flertando ali com o nominalismo do Ockham, né? Do Guilherme de Ockham, né? Então, isso não deixa de ser, de certa forma, uma crítica do Borges ao nominalismo, uma vez que o próprio Borges, né, ele fecha essa terrível condição afirmando: pensar é esquecer diferenças, é generalizar, abstrair, né? Então, veja, quando o Borges coloca isso nesse conto, ele dá a ideia a entender que é necessário algum nível de generalização, né, de universalização, de você criar os universais de Platão para que você pense os conceitos, né? Sem esses conceitos, o que você tem é um conjunto infinito de possibilidades de personalização,
né, que usando pequenas diferenças como se fossem definitivas, né, para não criar nenhuma espécie de generalização de conceitos. E aí isso te impossibilita, te paralisa, assim como na Biblioteca de Babel o excesso de informação te paralisa, aqui também o excesso a ausência de reconhecimento de gerais, de características gerais, impossibilita você de identificar o que quer que seja. Nada passa a ser um cachorro, não é um cachorro, porque cachorro é só uma palavra, como já diria aí o Guilherme de Ockham. Na verdade, aquele é um indivíduo tal, portador de orelhas, e enfim, por aí vai. Né? E o excesso de precisão meticulosa, né, de uma memória prodigiosa e infinita equivaleria à nulidade de pensamento. Né? Mais uma vez aí os extremos se tocando, né, de acordo com Hermes Trismegisto. O radicalismo, né, ao que leva à infinitude. Né? Aí a gente vem para outro conto, a forma da espada. A forma da espada, Borges conta a história de um homem com uma grande cicatriz e uma história misteriosa sobre como a cicatriz foi feita. Esse homem era chamado o inglês de La Colorada. Então, consegue-se extrair desse homem a história por trás da cicatriz. Bom, agora eu vou dar um alerta aí de antecipação, tá? Se você não gosta de antecipações, é o momento de você dar uma puxada para frente aí no vídeo. A história a história que vai ser contada para justificar como a cicatriz foi feita é tão vexatória para quem conta, ou seja, para esse indivíduo que está contando, é tão recheada de humilhações, traições, vilania, que ela é contada invertendo os sujeitos, né? E esse é o grande finale, né? O fato confessado ao final de que tudo o que fora contado estava invertido, né? Ou seja, ele conta como se ele estivesse sofrendo do outro, e no final ele admite que foi ele que fez tudo isso, toda essa vilania, todas essas baixezas, ele que fez no outro. Né? E aí ele termina até falando, agora você pode me condenar, me julgar. Né? Enfim, de tamanha a vergonha que era a história com que ele se sentiu o peso, né, da culpa de ter se sentido em relação à história. Né? Ele foi basicamente um traidor, né? De um amigo. É isso. E por falar em tema de traidor, é o que a gente vai ver no próximo conto. É o tema do traidor e do herói. Né? Ele vai ser inspirado nos mistérios concebidos por Chesterton e na harmonia pré-estabelecida de Leibniz, que, assim como Spinoza, refutava a ideia de livre-arbítrio. Né? Borges cria em torno do mito do herói da independência da Irlanda, Fergus Kilpatrick, uma vilania ainda mais heróica e estarrecedora. Veja que interessante, uma vilania que é heróica. Né? Ele vai fazer isso depois adiante também com a figura do Judas. Né? Bom, primeiro Borges nos atina para a teoria da transmigração das almas, criando essa teoria que é do Pitágoras, né? Criando um nexo vital entre Júlio César e o herói da independência irlandesa, o Kilpatrick. Depois ele nos mostra, assim como prescreveu Oscar Wilde, a vida imitando a arte. Kilpatrick deflagra a busca por um traidor da causa, né, da causa da independência da Irlanda, para logo em seguida anunciar-se como sendo o próprio traidor. Ele é executado por um amigo imediato, o Nolan, que forja a história da morte do líder, inspirado na obra de Shakespeare Macbeth e Júlio César. Então que o Nolan, né, faz, já que ele vai ter que pegar o seu grande amigo para executar, que pelo menos fosse recheado, entremeado de histórias, de detalhes que você tira nas obras de Shakespeare. Né? E por fim, o próprio Nolan sente-se como se sua decisão já tivesse sido parte de um todo predestinado. Né? E de fato é interessante, porque a partir do momento que a execução da pena do Kilpatrick é recheada de detalhes de obras de Shakespeare, naturalmente pode-se dizer que a vida imitou a arte, né? E deixou aquela deixazinha para que havia alguma coisa estranha ali naquela morte, que foi o que fez com que um leitor de fora, um terceiro observador, descobrisse tudo e que sentisse ele mesmo também como alguém que estivesse ali participando, alguém tivesse previsto que a trama toda seria descoberta porque foi deixada pontas soltas, né, de propósito. E aí a gente vai para o outro conto, A Morte e a Bússola.
Borges nos sugere uma cosmovisão de infinitude aprisionada na repetição, uma espécie de karma da repetição, ou o eterno retorno, né, nietzschiano, com uma pequena margem de modificação. Para ilustrar essa cosmovisão, ele concebe uma pequena história de suspense. E o investigador, à medida que avança na investigação, se vê envolvido por ela, até que no final todo o grande enigma teria seu inequívoco desfecho com seu próprio assassinato. E antes de morrer, o investigador sugere ao assassino uma pequena modificação no enigma para o próximo karma. Veja que interessante a ideia cíclica, o reforço de uma cosmovisão de eterno retorno, de reencarnação, ao ponto de, veja, é uma história de suspense, né? O investigador vai chegando a descobrir o seu próprio assassinato, né? E no final, quando ele é pego, ele sugere ao criminoso que da próxima vez, veja, da próxima vez, significa na próxima encarnação, né? Da próxima vez que ele faça um pouco diferente, dá uma sugestão para o criminoso, né? Ou seja, brincando de gato e rato com a investigação e com o reencarnar, né? Interessantíssimo, ao infinito, né? Ao infinito. O outro conto, o próximo conto, é O Milagre Secreto, né? Ilustra a história do personagem Jamorir Hadlik, um escritor judeu aprisionado em Praga pela Gestapo anos antes da eclosão da Segunda Guerra. Era um escritor que buscava os fundamentos da eternidade e que, ante sua sentença de morte, pediu a Deus apenas a oportunidade de acabar sua obra. No momento de sua execução pelo pelotão de fuzilamento, suas preces foram atendidas de forma insólita. Deus fez o tempo parar e com ele todas as pessoas ao redor. As balas no ar, absolutamente tudo, menos o pensamento do escritor, que pôde dispor de um ano para, ante todo o mundo paralisado, conceber o final de sua obra de forma puramente mental. Né? E detalhe, né? É uma história parecida com o que eu vi há muito tempo atrás numa série chamada Além da Imaginação. Foi bem parecido. Além da Imaginação, o homem tinha o poder de parar o tempo. E ele parou o tempo segundos antes da eclosão da Terceira Guerra Mundial. Né? E ali ficou tendo que estar paralisado ad eterno. Né? Essa era a história do Além da Imaginação. Aqui o Borges concebeu essa ideia de que esse escritor judeu, antes de ser executado pela Gestapo, ele pediu a Deus a oportunidade de pelo menos terminar a obra. Né? E uma vez que ele ia ser efetivamente executado, a bala para no ar e ele tem um ano que ele pediu a Deus para terminar a obra. E aí vem uma questão também de ordem significativa, né? O significado, para que terminar a obra? Né? Pois veja, ele vai terminar a obra mentalmente, ele não tem possibilidade de se mover, de se mexer durante esse um ano. Né? Ele não vai escrever, publicar, não vai receber reconhecimento de ninguém. Então ele basicamente vai publicar a obra para ele mesmo. Né? Veja que interessante, para mais ninguém. É uma obra, ao final desse tempo, o tempo volta a correr e ele morre, leva o tiro e morre. Essa é basicamente a ideia. E nos faz pensar sobre a vida, sobre o porquê nós fazemos as coisas. Né? Para quem nós fazemos as coisas. Nos deixa intrigados sobre isso. Cada uma das coisas que nós fazemos, em tese, deveria ser para nós mesmos, pela paixão de fazer, né? Não outro motivo. Já que, em tese, para muitos, né, o nosso tempo é finito, limitado, ou mesmo se o tempo fosse infinito, né? Talvez mais motivo ainda para você sempre estar fazendo alguma coisa pela paixão, pela alegria com que aquilo te deixa. Né? Então, o próximo conto que ele dá é 3 versões de Judas. Né? Aqui eu tinha falado anteriormente, né, que ele já tinha trabalhado essa ideia da vilania heróica, né? E aqui ele vai ter uma visão de Judas, ele vai sugerir, né? Ele vai sugerir, como o Borges costuma fazer. O Borges ele não vai dizer o que ele pensa das coisas, ele vai sugerir. E se? Imagine você, né? Ele vai fazer isso aqui. Imagine você uma perspectiva diferente de Judas, né? Borges constrói uma reanálise das escrituras, sugerindo que o Salvador, na realidade, quem sabe, vamos por sugestão pensar, que poderia ser entendido como sendo Judas, uma vez que, segundo sua construção, ele tinha a ciência de que estava traindo Deus, a absoluta consciência disso, estava traindo Jesus Cristo, e penalizando sua própria alma infinitamente em nome de permitir que a profecia desse seu curso. Então ele basicamente sacrificou a sua alma à eternidade para que o destino fosse cumprido.
né? Em nome de realizar a história conforme foi escrita e concebida, Judas cumpriu seu destino e traiu Jesus, mesmo ciente de toda a má fama digamos, das penas realizadas à sua alma, que seriam cumpridas pela eternidade. Então, nesse sentido, ele seria um vilão herói, né? O heroísmo da vilania de Judas, né? A sugestão imaginativa de Borges nesse conto, né? Fantástico. Tem aí mais um conto chamado O Fim. Trata-se da narração de um duelo entre um forasteiro e um preto entre aspas, num armazém. Essa discussão, esse duelo, foi testemunhado por seu dono, chamado de Recaberren. Os dois homens, a princípio, se tratam polidamente, né, e aparentam ser grandes amigos com uma certa cordialidade entre eles, mas a conversa vai enveredando para outros tons. Na realidade, aquela polidez traduzia uma postura simplesmente fria, desafetada, calculista de quem aceita o próprio destino, que é o confronto onde só um dos dois poderá sair vivo. Estavam há 7 anos esperando um pelo outro. O forasteiro, é uma história bem assim, me lembra muito aqueles filmes de Velho Oeste, né? O forasteiro havia matado a facada o irmão do preto, e esse último queria sua oportunidade de vingança. Ali estavam. Ao final, o preto efetiva a vingança, e Borges finaliza com maestria, sugerindo que, a partir de então, o preto não seria mais ninguém, ou pior, ele seria o outro. Por quê? Não tinha destino sobre a terra e mataram o homem, exatamente como o outro estava antes de ser morto pelo preto, né? Ou seja, o preto assumiu a posição do outro. E aí, claro, não deixa de ser flertar um pouco com a filosofia do Hegel, mas também com essa ideia, essa cosmovisão de que no fundo todos somos um só, né? Você, ao matar o outro, no fundo você está matando você mesmo, né? E aí vamos para o próximo conto, A Seita da Fênix. A Seita da Fênix é também um conto muito interessante. O Borges concebe a ideia de uma seita secreta da Fênix, né? A Fênix, que é a ave do renascimento, né? Mitológica. Pessoas místicas que possuem consciência da eternidade. Essa seita é composta dessas pessoas, as que estão despertas para o fato de que são eternas, são almas eternas. Ela vai aos poucos desmitificando a seita ao ponto de no final torná-la ampla o suficiente para abrigar qualquer um. Isso é fantástico, né? Uma sociedade secreta que todos nós pertencemos a ela, né? Cientes ou não disso. E o tal segredo que os une se tornou tão vulgar e banal que quase se perdeu. Hoje é considerado um instinto, né? Olha que interessante, né? Como é que o Borges brinca com isso, né? E, portanto, Borges sugere a humanidade como sendo essa seita, cujo rito é a procriação, né? O instinto de procriar é o rito pelo qual nós nos eternizamos. Olha que fantástico e que profunda esse conto do Borges, né? O Sul é o próximo conto. Sul sugere uma história bifurcada, duas realidades paralelas. Johannes Daumann é um pastor de ascendência alemã que desembarcou em Buenos Aires. Algum animal alado roçou a testa dele e ele foi internado pelo horror do sangue. A partir daí, uma bifurcação. Tudo que é narrado pode ser real ou ilusão de quem foi internado pelo acidente. Ele, inclusive, tinha dúvida se estava indo para o sul ou para o passado. Ele se envolveu num duelo com peões que pode ser nada além de um delírio dele acamado na clínica, né? E terminou numa luta de facas, sem chance de vencer. E ainda assim, sua morte anunciada era uma libertação, pois sua escolha de morte, né, pois seria essa exatamente a sua escolha de morte, a fim de fugir desse labirinto mental. Ele pensou, poxa, eu não sei se essa luta de facas que está acontecendo aqui e em que eu vou morrer, se ela é verdadeira ou falsa, mas que bom que ela aconteça, ela é libertadora, porque mesmo que ela seja falsa, eu não gostaria de estar lá naquela clínica lá no começo e estar morrendo ali, né? Então que morra dessa forma, né? Mesmo que ele não tenha certeza sobre o conceito de realidade, ele tenha perdido completamente a noção do que se o que está acontecendo é verdadeiro ou falso, né? Ou só uma ilusão, né? Então, fantástico. Existem ainda outros contos aqui, mas o tempo realmente não vai me permitir aprofundá-los, né? Recomendo a leitura da obra.
Aliás, recomendo a releitura também, né? A leitura e a releitura, algo que eu pretendo fazer mais na frente, a releitura dessa obra. E, sem dúvida, é uma obra que vai te dar para você que gosta de quebra-cabeça, de uma leitura densa que necessita que você pense, que você se sinta desafiado pela leitura, sem dúvida uma recomendação muito boa para você, o Jorge Luis Borges Ficções. Para você que está começando, talvez não seja uma boa leitura, talvez você tenha que procurar uma leitura mais linear, é natural, cada um tem o seu momento, né? E às vezes antecipar, querer pular etapas é pior, pode trazer uma estagnação, né? Um repúdio à leitura, então isso não é interessante para quem estiver começando, não recomendaria essa obra. É isso aí, espero que tenha sido prazeroso para você, um forte abraço, até a próxima. Esse é o nosso canal de literatura e filosofia. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o vídeo e se inscreva. E aproveite para fazer as amizades certas nos grupos. O grupo de estética é o grupo onde se troca influências sobre arte, cinema, música, filosofia, pintura. E o grupo ética é o grupo que se propõe ao debate político, moral, ético, econômico. Os links estão disponibilizados no campo de descrição desse vídeo. Você vai adorar. Por fim, não deixe de conhecer nossos outros canais, o Tube Cult e o Limão Libertário. Obrigado por assistir até o final, foi um prazer tê-lo por aqui. Até a próxima.